Hoje a gente vai fazer a resolução da atividade 3 que eu passei para vocês, certo? Vamos lá. Então, exercício 1. Observe a sequência numérica a seguir. Então, tá aqui. A gente tem 2, 6, 18, aí o espacinho em branco, 162. Para que essa sequência seja considerada uma PG, o valor do quarto termo deverá ser. Então, vamos lá, quarto termo. Então, vamos lembrar o que é o primeiro, o que é o segundo, o terceiro, quarto termo. Então, o primeiro termo é aquele que está na primeira posição. Aqui é o 2. O segundo termo, o número que está na segunda posição. Terceiro termo, que está na terceira posição. E assim por diante. Então, ele quer saber qual que é o quarto termo, ou seja, quem que vai estar aqui na quarta posição, certo? Se é uma PG, a razão dessa sequência, para eu saber, eu tenho que pegar um número e dividir pelo seu antecessor. E essa razão, ela deve ser constante. Então, vamos ver descobrir qual que é a razão dessa PG. Então, eu vou pegar um número e dividir pelo seu anterior. Então, se eu pegar 6, dividir por 2, vai dar 3. Bom, já descobri minha razão. Então, minha razão é 3. Vou conferir. Vou pegar o 18 e vou dividir pelo 6. Então, 18 dividido por 6 é 3. Ou seja, minha razão é 3. Se é uma PG, eu multiplico, né, de um termo para o outro. Então, ó, de 2 para chegar ao segundo termo, eu multipliquei pela razão que é 3. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 18, eu peguei o 6 e multipliquei pela razão. Então, 6 vezes 3, 18. Então, agora, para eu achar o quarto termo, eu vou pegar o 18 e multiplicar pela razão que é 3. Então, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3 com 2 que subiu, 54. Então, esse termo, o quarto termo, é o 54, que é a alternativa B. Bem facinho, né? Lembrando que uma PG, para a gente descobrir a razão, a gente tem que pegar um número e dividir pelo anterior, certo? Agora o exercício 2, é um probleminha aí. Então, ó, o preço cobrado por 1 hora em um estacionamento é de R$ 6,00 a primeira hora. E a cada hora adicional acrescenta-se 2. Quanto pagará um cliente que usar esse estacionamento por 18 horas? Eu consigo fazer, usando o raciocínio, né? Fazendo a primeira hora 6 e acrescentando 2? Consigo, eu já falei para vocês, a gente pode fazer dessa forma. Só que a gente tem que sempre lembrar de usar a fórmula, saber aplicar a fórmula do termo geral de uma PA. Por quê? Porque se for um número muito grande, se ele quiser saber daqui 1000 horas, a gente não vai conseguir fazendo manualmente, a gente teria que usar a fórmula. Então, a gente tem que saber também usar a fórmula do termo geral da PA. Como que eu sei que é uma PA? Por quê? Porque está acrescentando de 2 em 2, a minha razão é 2, sempre está somando 2. Então, quando ele soma, é o quê? É uma PA, tudo bem? Então, vamos lá, aqui a gente tem a fórmula do termo geral da PA. A N pode ser qualquer elemento da minha posição, da minha sequência. Que nesse caso vai ser qual? Eu não quero descobrir qual que é o valor lá em 14 horas, ou seja, o meu AN aqui, ele vai ser o A14, que ele quer saber quanto que vai pagar lá daqui 14 horas, certo? Então, A1, ó, o meu exercício já trouxe o valor do meu A1. Ele está falando, ó, 6 horas a primeira hora. Então, em 6 horas, certo? O primeiro termo é R$ 6,00, desculpa. Vamos fazer só uma sequencinha aqui pra gente ver, ó. Então, a primeira hora é 6. Depois vai ser quanto aqui na segunda hora? Não tá acrescentando de 2 em 2? Porque o exercício está falando que a cada hora se acrescenta 2. Então, aqui vai ser quanto? 8. Na terceira, 10. Né? Assim por diante. Foi o que eu falei pra vocês. A gente poderia fazer dessa forma? Sim, mas eu quero usar a fórmula aqui para demonstrar para vocês. Então, ó, eu já sei o A1, que é 6. O meu exercício falou. A gente tem que saber interpretar também o exercício. Isso é fundamental. O R
O R é a razão, né? Numa PA eu descubro a razão como? Pego um número e subtrai do seu antecessor. Então, 10 dividido por 8, 2. A razão é 2. E N? N é a posição que eu quero saber, ou seja, daqui 14 horas, né? O meu AN não é a 14, ó, então o meu N, ele é 14. Então, vamos substituir na nossa forma? A N é o que eu quero descobrir, então a 14 que eu quero descobrir. Quanto que eu vou pagar se eu ficar 14 horas nesse estacionamento, sendo que tá colocando R$2 a cada hora que eu passo, certo? Então, A1 é 6, mais a razão, que é 2. N é quanto? 14 menos 1. Uma coisa importante, gente. É necessário eu descobrir todos esses valores antes? Necessário não é eu ficar colocando, escrevendo ele. Só que ajuda muito. Então, ó, se eu tenho A1 na minha fórmula, se eu tenho R, se eu tenho N, vamos descobrir antes de eu colocar na minha equação. Vamos escrever. Ah, o A1 é 6, o R é 2, o N é 14. O que eu quero descobrir é o A14. Por quê? Porque facilita na hora que a gente for substituir ali e não tem erro, certo? Então, vamos lá. O que a gente resolve aqui primeiro? Parênteses, né? 14 menos 1, 13. Certo? E agora, o que eu resolvo primeiro? A multiplicação, né? Quanto que é 2 vezes 13? 26. Agora sim a soma. 6 mais 26, 32. Ou seja, depois de 14 horas, essa pessoa vai pagar R$32. Certo? Vamos então para o exercício 3. Uma empresa metalúrgica produziu no primeiro mês de um ano 1.200 peças. Se a cada mês ela aumenta a produção em 200 peças, a quantidade total de peças produzida em um ano será. Então, vamos aqui escrever essa sequencinha só para ajudar a gente. Então, uma empresa metalúrgica produziu em um ano, no primeiro mês, 1.200 peças. Ou seja, na primeira posição, eu tenho 1.200. A cada mês, aumenta quantas peças? 200, né? Então, 1.200 mais 200, 1.400. 1.600 e assim por diante. Ele quer saber, em um ano, qual é o total de peças que ele produziu. Em um ano, a gente tem quantos meses? 12, muito bem. Só que vamos lá, ele não quer saber quantas peças foram produzidas no 12º mês, né? Ele quer saber o total, ou seja, eu tenho que pegar o do primeiro mês, somar com o do segundo, somar com o terceiro e assim por diante. Ou seja, o que nós caímos? Numa soma do total de números de uma PA, certo? Que é a formulinha do nosso SM. Eu poderia ficar seguindo aqui até o 12º mês e somar tudo depois? Poderia, o que vocês acharem melhor. Só que eu falei para vocês, aqui é 12 meses, e se fosse 50 meses? Ia ficar uma conta gigantesca, então a gente também tem que saber usar a fórmula, certo? Então, ou seja, eu quero a soma dos 12 meses, certo? Então, vamos ver. Então, ó, aqui no lugar, o A1 eu tenho. Então, aqui, ó, o AN, eu preciso saber, vai ser quem, então? O A12. Eu preciso saber quantas peças produziu lá no meu 12º mês, certo? N, quem que é esse N aqui? É o 12, né? Que é a posição. Tudo isso dividido por 2. Mas vamos lá, eu sei quem que esse é 12? Não sei. Se eu for indo aqui eu descubro, mas eu vou usar a fórmula
do AN, do termo geral. Ali eu consigo descobrir qualquer elemento da minha sequência, que o AN pode ser qualquer um. Então, aqui no meu caso, o meu AN vai ser o A12, que é de 12 meses. Então, vamos colocar ali quem é quem, que foi o que eu falei para vocês no exercício passado. A1 é quem? 1.200. O R, a razão de 200 em 200, né? E o N é 12, né? Então, vamos lá, que ele quer saber na posição 12 quanto equivale, quanto de pés produziu. Então, A1, 1.200. R, 200. N é 12 menos 1. Primeiro eu resolvo aqui a subtração, né? O que está dentro do parênteses. 1.200 mais 200. 12 menos 1, 11. Bom, primeiro eu tenho que fazer, então, a multiplicação, né? Eu vou colocar aqui já o resultado. Vamos fazer aqui 11 vezes 200. 2, 0, 0. 2.200. Então, se eu somar aqui, 1.200 com 2.200 vai dar 3.400. Ou seja, no 12º mês nessa fábrica, aumentando sempre de 200 em 200 peças, vai ser produzido 3.400 peças. Lá no 12º mês. É isso que ele quer saber? Não, ele não quer saber quantas peças foram produzidas nesse mês. Ele quer saber quantas peças foram no mês inteiro. Ou seja, eu teria que somar todos os meses, as peças de todos os meses, certo? Então, a gente vai usar a fórmula aqui pra gente resolver. Então, vamos lá. Ó, então, S12, que é o que eu quero descobrir a soma desses 12 meses. O A1, tenho ali em cima, ó, 1.200. Mais o A12, que eu acabei de descobrir, 3.400, vezes o N, né, que a gente já falou que o N é 12. Tudo isso dividido por 2. O que eu resolvo primeiro? O parênteses. Não pode esquecer. Então, vai dar 4.600 vezes 12 dividido por 2. Certo? Vamos cortar esse 12 aqui com 2. Fica 6, né? Para facilitar. Então, 4.600 vezes 6. 0, 0... 24 não, né? 36, 24 com mais 3, 27. Ou seja, nesse ano todo, produziu 27.600 peças. Certo? Assim, né? No último exercício, eu pedi para vocês formarem uma sequência seguindo essa lei de formação, 2n menos 1, certo? Sempre lembrando, n é a posição. Então, vamos fazer aqui, vou fazer com 4 sequências, certo? Então, ó, o primeiro número, segundo, terceiro e quarto, certo? Então, ó, para descobrir o A1, ou seja, qual que é o número que vai estar na primeira posição? Vamos colocar lá, A1. Então, ó, o N aqui vai ser quanto? 1 menos 1. Sempre a multiplicação primeiro. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, o primeiro número vale 1. Vamos para o próximo, ó, para o segundo elemento, ou seja, então é o A2. Então, no lugar do N vai ser 2.
Sempre multiplicação primeiro. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Próximo, agora por terceiro. A3. Então, no lugar do N é 3. 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. E agora o quarto elemento. Então, vai ser o A4. 2 vezes 4 menos 1. Sempre a multiplicação primeiro. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Certo, pessoal? Achamos qual que é a sequência formada por essa lei de formação, certo? Essa foi a nossa atividade 3. Tchau!